Sejam muito bem-vindos ao Escolhidos à Mesa. A mesa sempre foi um lugar muito importante na Bíblia. A mesa é sobre relacionamento, aliança e presença. Jesus, ele não chama apenas para segui-lo, ele convida para sentar à mesa. E você hoje está disposto a sentar à mesa? O meu nome é Ariane e a escolhida mesa de hoje é a Deise Oliveira. Shalom, eu sou Deise, como a Ariane já apresentou, é uma honra estar aqui. Vamos falar um pouquinho, do que o Senhor colocar em nossos corações e que essa mesa seja uma mesa extremamente frutífera. Temos como base o versículo Apocalipse 3:20, que é: Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com vocês. E aí o tema de hoje é mesa, A gente vai falar sobre a mesa porque o nome é Escolhidos à Mesa e nada melhor do que começar tudo isso falando da mesa. Vai abordar esse tema hoje com a Deise. Vamos falar um pouquinho do que é pra mim também a mesa, Pra você, o que a mesa representa? A mesa representa comunhão, intimidade, Não existe uma troca em uma mesa se não tiver duas pessoas ao menos. Eu não posso sentar à mesa simplesmente sozinha e eu entendo que estar à mesa é você gerar relacionamento, gerar intimidade, gerar comunhão, gerar quebras de paradigmas, coisas que estão relacionadas entre o eu e o outro. Por que Jesus escolheu tantas vezes a mesa para um lugar de encontro? Jesus gosta de comer, Nada melhor. E nada melhor do que, além de estar em comunhão, se alimentando, Tanto que o versículo base é esse, Se ele entrar na nossa casa, ele vai entrar e ceará conosco. E ele forjou os 12 apóstolos assim, ceando com ele, compartilhando com eles, ensinando. A mesa, além de ser comunhão, é ensinamento também. É um lugar de aprendizado, é um lugar de você tirar suas dúvidas, de você mudar, tomar decisões, mudar a rota. E Jesus fez isso. Jesus discipulou seus 12 discípulos, dizendo para eles que em algum momento eles teriam que se separar e estar em comunhão com o Senhor para dali ter os direcionamentos para os próximos passos. Importante. Existe diferença entre estar perto de Jesus e sentar com Ele? Na minha concepção, e também baseado na Bíblia, a gente não conversa com o outro sobre coisas íntimas se não tiver intimidade. Então, eu estar sentado ou caminhar, dizer que eu estou caminhando com Jesus é diferente de eu ter intimidade com Ele. E estar à mesa com Jesus é ter intimidade. Porque eu vou ceiar com Ele. Eu não vou ceiar com um estranho. Eu posso até abençoar um estranho com um alimento, mas eu não, é só através do Senhor que eu posso sentar e ceiar com Ele, que é o amor de Cristo. Nós humanos, meros humanos, não conseguiríamos fazer isso. Então eu acredito que existe uma diferença da gente sermos nós, acreditar que Jesus existe, de acreditar que Jesus é nosso Senhor Salvador, mas existe uma diferença da gente ser íntimo dele. É verdade. E para ser íntimo eu preciso estar sentado com Ele, compartilhar com Ele, me relacionar com Ele. Forte. Porque Jesus bate e ele já não chega e já entra, já arromba logo. A gente cristãos, cristãos, e às vezes a gente também, quando vai falar do amor de Deus para outra pessoa, a gente fala que Jesus não é mal educado, que Ele é super educado. Ele não vai fazer algo que a gente não gostaria que Ele fizesse. Ele não vai invadir aquilo que é, de certa forma, somos nós que estamos no controle em determinado momento. Por exemplo, ele não vai entrar no meu coração de qualquer jeito. Eu preciso permitir que Ele entre. E bater a porta e entrar é sobre isso, é sobre Ele morar em nossos corações. Então, se eu não estiver com o coração aberto, Ele não vai entrar. Porque não é invasivo. Ele não vai arrombar, Como você falou na expressão. E é exatamente isso, A gente vive em uma sociedade que a gente está acostumado a ganhar tudo na força do braço, A gente violência, tudo que a gente vivencia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente vê nos noticiários, e Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo é extremamente educado. Ele é puro amor. Então ele não faria diferente do que ele é.
E aí, para isso a gente precisa reconhecer, né, que precisa dele. Eu acredito que também tem isso. A gente reconhece que precisa dele para que ele possa chegar até nós. A gente precisa entender que a gente não consegue as coisas sozinhas, né? Nada! A gente precisa entender que eu preciso pedir ajuda. E é nesse momento que eu preciso de ajuda que ele entra. E infelizmente a gente ainda é muito relutante em relação a muitas coisas. Muitos cristãos mantêm portas fechadas, mesmo amando Jesus. O que você pensa assim sobre nós, né? Nós. Ai, nossa, esse daí é difícil de falar assim, né? Porque de alguma forma a gente já esteve nesse lugar, né? Às vezes a gente também está nesse lugar em determinadas situações, né? Eu penso assim, né? A gente pede ao Senhor muita coisa, né? Senhor, eu preciso disso. Na necessidade a gente pede muita coisa ao Senhor. E Ele permite que a gente passe por essa necessidade exatamente para a gente reconhecer Ele, que Ele possa entrar e cear conosco. Mas até que ponto eu vou abrir a minha porta para Ele? Porque abrir porta significa eu me tornar vulnerável. É eu mostrar tudo. É eu dizer das minhas coisas boas e ruins. É eu mostrar o meu íntimo para o Senhor. E às vezes a gente não está disposto para isso. Não está disposto a renunciar a quem nós somos e permitir que o Senhor entre e faça alguma mudança. Porque quando a gente abre a porta do nosso coração para o Senhor morar, Ele vai fazer alguma coisa. Ele não vai entrar à toa. Acredito também que a gente quer tomar conta do controle, né? A gente, quando a gente fala assim, entrega o problema para o Senhor, a gente vai lá e toma. Eu acho que a gente querer tomar o controle muitas das vezes faz com que a gente não tenha a gente mantenha essa porta fechada ainda. Tem uma expressão na Bíblia que fala assim, um dos versículos, né? E a gente usa como uma expressão diária, né? Que quando Deus fecha uma porta, quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela, né? E depende muito da gente, essa janela ser aberta. Depende muito da nossa disposição, né? Você falou aí sobre a gente, né, está ali sempre no controle de tudo, sempre querer do nosso jeito. E quando a gente pede é assim, a gente pede ao Senhor e exige que Ele faça do nosso jeito. E quando não faz do nosso jeito, a gente ainda acusa Ele, como se fosse Ele o culpado que isso não aconteceu. Quando na verdade a gente nem sabe se aquilo estava na vontade do Senhor, né? E a gente coloca Deus como vilão nessa situação, porque não foi do meu jeito, o Senhor está me castigando agora, né? Não está acontecendo isso na minha vida, é o Senhor que está me punindo por algo que eu fiz. E aí já entra em outra questão que é sobre nós. Sobre a gente não ser verdadeiramente abertos com o Senhor e sinceros com Ele. Porque sentar à mesa eu tenho que ser sincero com a pessoa que está do meu lado. Eu estou olhando para o outro. E não tem como o outro olhar para mim e dizer que eu estou mentindo ou não. A gente sabe quando o outro está mentindo, né? Então assim, não tem como. E ainda mais para Deus, que Ele sabe até que a gente já vai mentir antes da gente mentir. Então, mas Ele precisa que a gente seja honesto com Ele, independente de Ele sabendo se a gente vai errar ou não. Me lembrou agora sobre o momento onde tem The Chosen todo. Se vocês não assistiram The Chosen, gente, assistam The Chosen. Tem um momento que tá sentado à mesa e ele tá com Judas e ele fala, ele já está em você. Então ele tá no momento da mesa, mas ele já sabe que ele já não tá mais pertencendo à mesa. Ele se sente, de certa forma, excluído, né? Mas o Senhor não excluiu ele. Mas eu não tenho raiva de Judas, não, gente. Tudo Deus tinha que acontecer. Essa é boa. Meu Deus, parece umas paletas lá. Essa parte tem que cortar. Eu nem lembro mais. É possível ouvir Jesus bater a porta e ainda assim escolher não abrir? Todo dia. Eu costumo pensar assim, né? Pensando em mim, né? Jesus bateu na porta há 22 anos e eu não abri. Eu fui 28 anos. Eu não abri. Eu via falar de Jesus, sabia que Jesus existia, mas não acreditava que eu podia viver para Jesus. E todos os dias o Senhor estava ali mandando alguém, mandando uma mensagem, mandando alguma coisa, e a gente rejeitou Ele todas as vezes. Então, é possível. É muito, e é real. E chega a ser engraçado, porque hoje a gente vivendo o sobrenatural e tem muito sobrenatural ainda pra ver. Esse ano a gente vai ver o extraordinário. O extraordinário do Senhor. Mas, assim, pensar, e eu pergunto pra mim mesma, poxa, por que eu não vivia isso antes? Não sabendo que era eu mesma que precisava abrir essa porta. Isso é muito louco. Aí a gente tem vários louvores que falam sobre isso, né? Quando a gente
vivencia o Santo do Santo, a gente não quer mais estar em outro lugar, quer, né? E a gente não entende porque isso é verdadeiro. Porque Deus bateu tanto e a gente não abriu. Você acredita que muitas pessoas querem Deus, mas não querem sentar à mesa com Ele? Ah, tem muitas. E a gente às vezes está nessa posição, porque o Senhor, sentar à mesa com o Senhor também requer renúncias. E às vezes a gente não quer renunciar. Às vezes a gente não quer largar um hábito que a gente viveu a vida toda, a gente acredita que aquilo é real. E eu gosto de associar isso com Paulo, né? Paulo era um estudioso que acreditava na verdade que ele vivia. Ele acreditava em Deus, mas ele era um religioso. E tudo mudou quando ele teve um encontro com o Senhor. E aí quando ele teve um encontro com o Senhor, ele mudou toda a perspectiva dele, né? E às vezes a gente está vivendo com o Senhor, tem experiências com o Senhor, e muitas das vezes a gente não quer renunciar a alguma coisa que o Senhor está pedindo pra gente, porque acha que é muito. E aí remete a saber que a gente tem uma morada garantida nos céus. E que essa renúncia é mínima comparada à glória que a gente vai viver, né? Então, sentar à mesa com o Senhor requer renúncia, requer alinhamento com aquilo que Ele quer e não com aquilo que eu quero. Porque é a vontade dele que prevalece sobre a minha vontade. Porque se eu deixasse minha vontade prevalecer, a porta ainda estava fechada. E eu não estava mais ceando com o Senhor. Então é polêmica essa. Essa é polêmica. E na oração que Jesus deixou para nós, tem um momento que fala, seja feita a tua vontade. Pai Nosso, cada frase tem um peso muito grande e a gente às vezes faz essa oração sem entender o peso dessa oração. E quando a gente fala assim que seja feita a tua vontade, a gente nos abster das nossas vontades. Se abster do que eu estou pedindo para Ele, que talvez não esteja alinhado com a vontade dele. Eu não culpar Ele por aquilo que Ele não fez ainda, talvez eu não esteja preparada para aquilo naquele momento. Então, é a gente entender que o processo é diferente na concepção do Senhor, que o tempo de Deus é diferente do meu tempo, que eu preciso estar pronta. E, inclusive, vai ter uma pergunta justamente sobre isso. Já viveu um momento em que Deus te chamou à mesa antes mesmo de você estar pronta? Eu acho que essa não é nem tão difícil, essa é a mais fácil. A gente nunca está pronto. Nunca. E no dia que... Eu sempre repito isso, que no dia que eu achar que eu estou pronta, aí que eu não estou mesmo. Porque nós somos incapazes, né? E se a gente achar que a gente consegue sem Ele, a gente está sendo só carne. E o Senhor é Espírito. E viver em Espírito é acreditar que eu preciso me abster de mim mesmo e deixar que Ele faça através de mim. Eu só sou um instrumento. E quem faz é Ele. E se algum dia eu achar que eu posso fazer com a força do meu braço, Deus não vai estar ali. Então, essa daí é uma bem fácil. Eu nunca vou estar boa o suficiente para estar à mesa com Ele, porque Ele é santo e eu estou buscando a santidade. E eu só aprendo a santidade através dele. E é sentando à mesa com Ele, no meu relacionamento com Ele, que eu vou melhorando. Mas eu nunca vou estar pronta. Alugou um triplex agora na minha cabeça. Porque muitas pessoas ficam falando isso, né? Eu não vou aceitar Jesus porque eu não estou pronto. Eu não vou me batizar porque eu não estou pronto. Sempre tem essa fala do pronto. É porque a gente acha que precisa ajustar a vida para estar ceando com o Senhor. Quando na verdade a vida é ajustada quando a gente começa a sentar com Ele. Então é isso, a gente é pecador, está no nosso DNA ser pecador. Então a gente vai estar se ajustando todo dia. A gente vai estar sendo moldado todo dia, a gente vai estar sendo ensinado todo dia. E isso só acontece se a gente cear com Ele. Se a gente tiver relacionamento. Teve uma vez que, nesse mesmo questionamento de estar pronto ou não, você tinha falado que quando a gente vai tomar banho, a gente vai tomar banho sujo. E a gente se limpa tomando banho. É a mesma coisa quando o Senhor entra na nossa vida. Ele aceita a gente sujo, do jeito que está. Do jeito que a gente está, e a gente vai se limpando no decorrer. Porque às vezes queremos mudar primeiro e depois sentar à mesa. A gente acabou de falar sobre isso, né? A mudança acontece no decorrer do processo, né? A gente vai renunciando, a gente vai entendendo a palavra, a gente vai se aproximando dele em oração, vai aprendendo a orar com ele, a ter encontros e mais encontros com o Senhor. E essa mudança vai acontecendo sem a gente nem perceber. Porque vai tirando de nós, né? Vai tirando características nossas, humanas, e vai inserindo características de Deus.
Até Fica por isso que... sensível, né, ao Espírito Santo. Senão a gente não seria a imagem e semelhança do Senhor se isso não fosse feito, né? Então a gente vai sendo mudado de acordo com que a gente vai entregando, de acordo com que a gente vai buscando, na intensidade que a gente vai mergulhando. Então vai mudando. Forte, forte. Na sua caminhada, o que você precisou deixar na mesa para viver algo novo de Deus? Tudo. Eu pensei a mesma coisa. Tudo. Eu pensei a mesma coisa. Eu larguei o controle da minha vida. Eu larguei o medo. Engraçado é que a gente vai largando isso todo dia. Todo tipo, dia. não é tipo, um dia eu larguei, hoje não. Não. Se todo dia a gente dá o controle ao Senhor e às vezes a gente pega o controle de novo. Dá um problema e fala, peraí, Senhor, me dê aí que eu vou resolver do meu jeito. Então a gente tem que renunciar a tudo, né? Viver a vontade de Deus é renunciar às nossas vontades. Diariamente. Todo dia. A mesa é lugar de confronto. Extremo. Extremo. A gente pensa a mesa, só pensa no conforto, né? Na coisa boa, né? No banquete. Na troca e tudo mais. Mas não existe, né, mudança sem confronto. Não existe renúncia sem um confronto. Primeiro eu preciso entender que eu estou errada para depois eu renunciar. Eu preciso entender que aquilo não condiz com a vontade de Deus para eu tomar uma rota diferente. E é tão bom viver pro Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz isso toda hora. Toda hora a gente quer ter uma atitude diferente, e aí o Espírito Santo vai lá e diz, não é por aí. E aí você fica ali naquele confronto interno entre carne e espírito, e dizendo assim, não, eu vou, e o Espírito Santo, não, você não vai. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas depois que você obedece, né, porque viver a vontade de Deus, viver em comunhão com Deus é obedecer a Ele, é fazer o id dele. Verdade. E quando a gente obedece, a gente entende o motivo pelo qual Ele queria que a gente fizesse tal coisa, ou que a gente não fizesse outra coisa. Então, não tem como negociar com Deus, não tem como. Não tem jeito. Depois de sentar à mesa com Jesus, somos convidados a preparar a mesa para outros. Como é isso na prática? A célula que você abriu é uma mesa. É uma mesa, mas o pontapé inicial, né, sobre isso aí, que eu acho que é o grande X da questão, é você querer que o outro viva o que você está vivendo, ou querer que o outro viva aquilo que você já viveu, querer que o outro experimente experiências que você também já experimentou. Então, a célula é uma extensão desse desejo, né? Primeiro nasce um desejo no coração de Deus, e esse desejo é compartilhado para quem está disponível. Eu digo que o Senhor chama aqueles que estão disponíveis, né? Porque Ele não é mal educado. Como nós, sendo igreja, podemos ser mesa? Ser anfitrião disso, né? Ser anfitrião de preparar o lugar, de preparar o espaço para o Senhor. Porque se eu quero ter comunhão com Ele, eu preciso estar com o lugar preparado. E eu trago a referência sobre isso, quando a gente... vamos ter um almoço em família, um jantar em família, a gente prepara a mesa, pensa nos detalhes, pensa em como o outro vai se sentir, se o outro vai se sentir confortável, acolhido. E com Deus é assim, se preparar para oferecer o melhor para Ele, oferecer o melhor para quem está recebendo, oferecer o melhor para o Senhor mesmo, e através disso o Senhor possa usar nossas vidas para ensinar outras pessoas ou para ser mesa para outra pessoa, né? Sim. É verdade. Muitas pessoas se levantam antes da transformação ser completa. Sentar à mesa também é sobre renúncia, né? É sobre o Senhor mexer em coisas que está escondida, né? No oculto e no profundo, que a gente fala, né? Muitas das vezes a gente ora e fala assim, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações no mais oculto e no mais profundo. E só Ele que verdadeiramente nos conhece. Então, quando o Senhor mexe nesses lugares inacessíveis, é doloroso. E às vezes essa transformação não é algo que a gente quer no momento. Aí a gente levanta a mesa, vou embora. Não quero falar sobre isso. Por exemplo, um assunto que dói muito, né? A gente não quer falar sobre o assunto. Não quero falar sobre isso agora. Mas mentira, a gente não quer falar sobre aquilo hora nenhuma. O Senhor vai mexer exatamente onde dói. Porque aquela dor e aquele espinho pode estar atrapalhando o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Diferente de Paulo, né? Que tinha um espinho que relembrava ele o que ele já tinha feito. E às vezes com a gente não, Ele quer retirar mesmo.
retirar aquilo da nossa vida, retirar aquela dor, pedir que você perdoe alguém que te machucou muito e o quão difícil isso é. Só que esse perdão vai libertar a nós e não ao outro. E até nossos pecados, né? Porque é uma das coisas que a gente tem que confessar. A gente não pode, tipo, só falar com Deus. Ai, Deus, eu fiz isso e isso. A gente tem que confessar para alguém. Eu acho isso muito interessante também. A gente ter que confessar para que a gente não cometa mais, de uma certa forma, né? Quando a gente confessa para o Senhor e fala que se arrependeu, né? A gente pode estar suscetível a errar de novo, porque ninguém está vendo, ninguém sabe, né? E quando a gente confessa para alguém, a gente já pensa logo, nossa, eu contei para alguém, ó, fulano sabe sobre isso. Não isso sobre julgar, né? É que fecha a brecha para o inimigo usar a nossa mente achando que ninguém vai ver. É verdade. Então, quando o Senhor fala, confesse o seu pecado e se arrepender genuinamente, quando a gente se arrepende genuinamente, a gente não tem mais vergonha do pecado. Porque quem envergonha a gente é o inimigo, mas o Senhor está ali para nos perdoar. Então, esse perdão não traz vergonha, esse perdão traz libertação. Toda mesa gera um envio. E para onde o Senhor está te direcionando agora? E de pregar o evangelho a toda criatura. A gente quer que o outro viva aquilo que a gente vivencia, né? A gente quer que o outro experimente aquilo que a gente já experimentou, que a gente está experimentando, né? Eu oro muito, a gente tem uma promessa que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acho que as maiores orações são pela nossa casa, né? E o Senhor fala que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então o Senhor levanta a gente muitas das vezes sobre a nossa casa para a gente salvar a nossa casa, por mais difícil que seja, e isso vai se estendendo a outras pessoas. Quando o Senhor fala aí de pregar o evangelho, Ele já está nos enviando. Ele já está dizendo: aquilo que eu coloco todos os dias no seu coração, aquilo que eu compartilho todos os dias com você, é para você compartilhar com o outro também. Então, enviar é sobre você ir falar dele para quem estiver, seja em qualquer lugar que você esteja inserida, seja no meu trabalho, seja na célula, seja em qualquer lugar. A célula é uma extensão disso, né? Onde a gente se reúne e fala do amor de Deus, e isso vai se propagando. E a palavra de Deus é isso, é ir propagar o evangelho, propagar a presença dele, viver na presença dele. E quando a gente vive, quando a gente experimenta, né? Acho que eu já até falei sobre isso, quando a gente experimenta o santo dos santos, a gente não quer estar em outro lugar. Nenhum. E a gente quer atrair pessoas para este lugar. Tem alguma porta que Jesus está batendo hoje que você não abriu? Eu acho que o Senhor já bateu tanto na minha porta. Tantos anos que o Senhor bateu na minha porta, porque quando eu verdadeiramente aceitei Jesus na minha vida, eu queria fazer tudo do jeito certo. Eu me converti, menos de um mês me batizei, eu queria viver o primeiro amor. Não entendia muito sobre a palavra, não entendia muito sobre o que é ter comunhão, sobre o que é ter intimidade, sobre o que é buscar o Senhor. Então, eu tenho certeza de uma coisa, que eu não quero estar no lugar onde eu já estive. Então, eu peço a Deus todos os dias que, se tiver alguma porta que Ele não acessou, que Ele acesse o mais breve possível. Mas eu penso que quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente nos abstém das nossas vontades, a gente deixa o total controle sobre o Senhor, não existe lugar onde Ele não queira estar. E a gente está em processo todos os dias. Então, são minúsculos os processos que o Senhor tem sobre nós. O Senhor é um Deus de detalhes. Então, se existem detalhes que o Senhor ainda não corrigiu, Ele vai corrigir. Então, eu só preciso estar disponível para Ele. Verdade. E as portas estão todas abertas. Todas. Agora, para encerrar, já está acabando. Triste, né, gente? A gente tá conversando muito bom. O que você diria para alguém que Jesus está chamando à mesa hoje e ainda tem medo de abrir essa porta? Abra o quanto antes. A gente acha que se restringir, né, de viver algumas coisas é o mais importante, mas não. A gente tem que viver aquilo que o Senhor tem pra gente. E quanto mais a gente adia abrir uma porta, mais a gente adia de viver dentro da vontade dele. E o Senhor tem isso para todo mundo, não é tipo uma exclusividade minha e sua. É algo que é para todos. Porque senão, por que Ele mandaria ir de pregar o evangelho a toda criatura? Se tudo que foi feito é criação dele, então é para todo mundo. Então você, nós, não temos por que não abrir a porta para o Senhor, só abra.
abra e deixar Ele fazer o que Ele quiser, como Ele quiser. Depois que a gente experimentar uma comunhão, um mínimo de intimidade com Ele, minha filha, você vai desejar, como a gente já falou, ter aberto muito antes. E sempre será boa, perfeita e agradável vontade. Gente, nunca dá errado. Nunca dá errado. O processo sempre no final é vitória. Você tem alguma mensagem para finalizar? Alguma mensagem que a gente possa refletir? Se você não tem uma mesa, compre uma mesa para sua casa. Para cear como o Senhor. É verdade. Às vezes a gente está tão na correria do dia a dia, tão preocupada com os nossos afazeres diários, que a gente se esquece de ter esse momento de intimidade, de ter esse momento de comunhão com o Senhor. E a mesa é só uma forma simbólica da gente falar sobre comunhão, porque a gente está falando sobre relacionamento com Deus. E a mesa, como representar algo que é comunhão em família e tudo mais, o Senhor é um Deus de família. Então, por isso que ele usa essa analogia, né? E Jesus Cristo era ótimo com as parábolas. No Novo Testamento, a palavra mesa aparece várias vezes. E, gente, eu entendi isso de mesa agora, depois de estar vivendo o Evangelho, porque na minha casa a gente não tinha essa comunhão. A gente pegava o nosso prato, ia pro sofá, ia pro quarto, mas é tão diferente você fazer a mesa, o cuidado da mesa, que foi na vez que a gente estava na célula. Eu acredito, não foi que a gente preparou a mesa. Eu cheguei aqui, meus olhos brilharam. Gente, eu falei, meu Deus, que cuidado. A pessoa que faz a mesa, ela parou para preparar aquela mesa. Então, olha o cuidado, é todo um detalhe. Então, a mesa significa muito mais do que só a mesa. Porque tem todo um contexto por trás, né? Tem todo esse, você falou, esse cuidado, pensar no outro. E a gente falou em alguma das perguntas anteriores que a gente precisa ser mesa. E sobre ser mesa é sobre você oferecer. É sobre você servir o outro, é sobre você se dedicar ao outro. E a gente tem perdido isso, né? Nessa atualidade que a gente vive, né? Onde muitas famílias pegam o prato e cada um vai sentar na TV, no celular. Às vezes a gente vê em restaurantes muitas pessoas ainda com o celular e não estão mais em comunhão um com o outro. A gente está falando sobre o Senhor, mas isso se estende a todo o nosso cotidiano, porque se nós, nos nossos atos, nós resplandecemos o nome do Senhor, então em um ato simples na nossa casa a gente tem que resplandecer isso, né? Verdade. Em vez de estar ali no celular, olhando o celular enquanto está comendo, por que não pergunta? Por que não conversa como foi o dia, né? E a gente tem perdido muito isso. Eu lembro que eu sou de família muito simples e que eu não fui também criada no Evangelho, mas minha família sempre teve isso, sobre estar à mesa, esperar todo mundo chegar, aquilo que tudo, isso sabe? Deve ser muito bom. Então, assim, é sobre ter um momento ali, mesmo que seja tipo assim, 10, 15 minutos, mas tem um momento. Não que para o Senhor a gente tem que separar só 10, 15 minutos. Tem famílias hoje que tem tipo, o domingo é o dia de estar, ou café da manhã, ou almoço, tem que estar em família. Enquanto isso deveria pelo menos uma vez no dia, né? Claro que já é um grande passo, por exemplo, se reunir uma vez, porque a gente tem filhos que moram em tal lugar distante, isso, né? E que não gera mais aquilo. Mas com quem está dentro de casa, a gente poderia fazer isso diariamente. Eu sei que vai existir outros momentos nesses escolhido à mesa que você vai falar sobre isso, sobre a comunhão com o Espírito Santo, mas só para deixar uma coisa engraçada, mas que não é engraçada, eu preparo a mesa para o Espírito Santo. Eu sento, preparo o meu lugar de comer, preparo o lugar dele e converso. Porque crente é assim, né? Crente é coisa de maluco. A gente conversa sozinha para as pessoas que não entendem. Ai, meu Deus, tá falando sozinha. Não, gente, tá falando com o Espírito Santo. Então é sobre isso, é sobre a gente acreditar que os princípios ainda precisam continuar. Sim. E sobre sentar à mesa e cear com o Senhor é gratificante. Sentir a presença do Senhor em tudo que a gente faz. Principalmente no momento que a gente vai sentar para descansar, né, à mesa e desfrutar de muitos banquetes. Ai, é tão bom, tão bom. E é isso, compre uma mesa, gente, compre uma mesa. E agora eu vou deixar umas mensagens para você refletir e o Senhor possa chegar ao teu coração. A mesa não é um prêmio para quem aceitou, é lugar de cura para quem se rendeu. Jesus continua batendo a porta. A pergunta é, você está disposto para abrir? Talvez o Senhor não queira te usar agora, mas o Senhor, Ele quer sentar à mesa. Amém. E é isso. Finalizamos. Amém, amém, amém.